Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, esse é um vídeo de desculpas. Eu devo desculpas a vocês por uma coisa que eu falei aqui. Eu estava totalmente errado, totalmente. Hoje eu vejo isso conversando com alguns amigos, conversando com pessoas, pessoa que hoje é um conselheiro do Vasco. Enfim, galera, conversando com até o jornalista lá do site Josimar, que é o Paul Brown. E assim, eu devo pedir desculpas, cara. Já tem um tempo que eu quero fazer isso, não fiz, mas nesse vídeo aqui eu vou fazer. Eu cobro tanto, né, dos canais que sempre foram favoráveis à venda, que eles venham e peçam desculpas, enfim. Que assim, eu devo fazer esse vídeo, cara. Eu tenho que pedir um pedido de desculpa para vocês, porque eu estava errado. A gente já está há um bom tempo falando sobre essa empresa que comprou o Vasco. Nós fomos o primeiro canal a dizer que o Josh Craigvander era um ex-traficante de drogas, que ele tinha vários processos nos Estados Unidos até quando comprou o Vasco. Nunca teve contas auditadas. A gente vê a KPMG hoje, né, cobrando um dinheiro do Vasco, e esse processo é um processo que a gente tem que prestar muita atenção para ver como é que o Vasco irá se defender da KPMG, porque a KPMG processa o Vasco por um calote de uma empresa que ela colocou dentro do Vasco. Ô, senhor! Porra, puta que pariu, irmão. É demais isso. Isso beira um absurdo. A KPMG processar o Vasco e já recebeu mais de 6 milhões. Deveria ficar quietinha na dela. Não, ela processa, ela quer mais. Ela quer mais. Ô, senhor! De uma empresa... Recebeu o calote de uma empresa que ela colocou dentro do Vasco. A 777 só está dentro do Vasco porque a KPMG e outras empresas, tá? Teve várias empresas que fizeram esse processo de venda da SAF para o Vasco. A KPMG foi talvez a principal, mas teve outras que fizeram essa due diligence. Ô, senhor, a 777 que já quando compra o Vasco não possuía contas auditadas, irmão. Era contas ali que eles faziam e foda-se. Não tinha conta auditada, não tinha uma prova das contas da 777. Por isso que ela não conseguiu entrar no Everton, por exemplo. Porque lá, além da Premier League, teve jornalistas preocupados com o clube, Paul Brown e Felipe Auclair, que desmascararam literalmente essa empresa com as reportagens que eles fizeram na revistinha, né? Revistinha Josimar, como muitos youtubers, muitos jornalistas aqui no Brasil falaram. Ah, uma revistinha. Eu vou lembrar para vocês o que aconteceu na época da venda do Vasco. Olha aí. Olha o apoio popular, cara, que teve essa venda do Vasco. Ah, e tem que botar na conta do fulano, do ciclano. Também na conta da torcida que apoiou tudo isso. Nós, eu como torcedor, apesar de ser totalmente contra isso, eu caio na conta de torcida. A torcida do Vasco apoiou e quis essa venda. Você vê aí, cara, no Twitter. Pessoas que hoje, perfis que hoje nem sequer falam de Vasco, mas induziram muito a gente a acreditar nessa falcatrua, nessa falácia dessa 777. Mas o meu pedido de desculpa, ele é relacionado quando eu sempre disse aqui que o Vasco tinha que tirar essa empresa, custe o que custar. A gente tinha que entrar na justiça, a gente tinha que tirar. Teve inclusive um vídeo lá do Atenção Vascaíno dizendo que o Vasco não tem que tirar, não tem que entrar na justiça. E a gente aqui foi categórico. Tem que entrar na justiça e tem que tirar. Claro que eu não queria que o Pedrinho entrasse na justiça, retirasse essa empresa e depois fizesse acordo com a mesma empresa, porque a CAP é a 777 e a 777 é a CAP.
Só que eu estive muito enganado com relação a isso. Eu pensei o seguinte, a gente entra na justiça, tira essa empresa e foda-se. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu. A ação do Pedrinho, ela não retira a 777 do Vasco. Muito pelo contrário. A gente hoje permanece refém da 777, refém da ACAP, refém do tribunal lá dos Estados Unidos e refém da Lindenhall, que entrou com um processo contra essa empresa. Cara, você vê, o Everton nem da 777 ele é. O Everton não é um clube da 777. A 777 quis comprar o Everton, aportou dinheiro no Everton, como eles fizeram aqui no Vasco, o empréstimo lá de 70 milhões. Eles fizeram isso no Everton, só que eles não conseguiram mostrar as contas auditadas para lá a Premier League. E aí surgiu várias notícias do site Josimar, colocando essa empresa em xeque, e eles não conseguem comprar o Everton. Mas o Everton hoje tem um outro comprador. O Everton tem outra pessoa, né, o grupo lá que é dono do Roma, da Itália, o Fredkin Group. Ele quer comprar o Everton, mas não conseguiu ainda, ou pelo menos até agora não conseguiu comprar o Everton por causa do processo da Lindenhall nos Estados Unidos. Tem que passar pelo processo de lá, não tem jeito. Todo o dinheiro que a 777 tem para receber de algum clube ou de alguma empresa tem que passar pelo processo dos Estados Unidos. Não tem jeito. Por isso que o Vasco até hoje não foi vendido. E aí entra o meu erro. Eu falei para vocês que era certo o Pedrinho ter colocado essa ação na justiça, apesar de ter recebido um feedback do Levenciano dizendo que não. Careca, não é legal entrar com essa ação agora. Tem que esperar até setembro, no mês 9. Eles não vão fazer o aporte e aí o Vasco é o dono majoritário da SAF, porque eles têm apenas 31%. O Vasco recupera tudo, fica tudo com o Vasco. Não tem litígio, não tem essa perspectiva, essa visão do mercado. Mal para o clube, porque hoje o Vasco, galera, não tem jeito. Se não tivesse processo da Lindenhall contra a 777, mesmo assim o Vasco não teria um novo comprador. Isso aí, ó, para mim, glória a Deus. Para mim, glória a Deus. Que o Vasco seja dono do seu próprio nariz. Mas você não consegue nenhum parceiro para comprar ali 33% ou 34% e não adianta, não tem jeito. A ACAP 777, enquanto não chegar alguém ali querer comprar os 31%, eles serão dono dessas ações. Não tem jeito, não tem jeito. O Vasco só tem, hoje, 69% das ações. 31% é da ACAP/777. As ações que estão em jogo são os 39% que a 777 e a ACAP ainda não integralizou. O Vasco tem 30%, a ACAP 777 tem 31% e 39% está aí a Deus dará. Fora os 10% que o Vasco perdeu naquela penhora. Lembra do escritório de advocacia que cobrou o Vasco 3,5 milhões e o juiz lá deu 10% como penhora? Até hoje isso não foi resolvido. Caralho! Porra, já ganhamos dinheiro pra caralho com a Copa do Brasil. Podemos ganhar mais se passarmos pelo Atlético Mineiro, mas essas coisas não se resolvem. Então, assim, galera, uma insegurança jurídica gigantesca. Ah, mas porra, o Lúcio Barbosa estaria lá ainda. A CFO do Vasco, a Kátia Santos, estaria lá ainda. Estaríamos sendo controlados. Ah, puta que pariu. Esses aí que pediram demissão, se não tivessem pedido demissão, ainda estariam lá. O próprio Pedrinho falou isso. Quem pediu demissão foram os dois, tanto a Kátia quanto o CEO lá, o Lúcio Barbosa. Eles que pediram demissão. Mudou o quê? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa? Muda porra nenhuma, irmão. Ah, não, Pedrinho livrou o Vasco da degola, o caralho. Não livrou não, irmão. Hoje eu sei disso. Sou engenheiro de obras prontas, porque eu não vi isso lá atrás. Só estou vendo agora. Mas teve gente que viu isso lá atrás. O Leven viu isso lá atrás e eu fui contra. Eu falei pra ele, eu falei, não, tem, isso aí não.
tem que tirar mesmo, tem que entrar na justiça e o caralho. Ele falou, Careca, não tem que entrar na justiça agora, tem que esperar até setembro, porque essa empresa, se ela tiver fodida mesmo, ela não vai honrar os compromissos e o Vasco vai se livrar dela sem litígio, sem ação na justiça, sem porra nenhuma. Galera, olha só, o que está acontecendo hoje no Vasco, a gente tem uma ação na justiça e a gente tem a arbitragem. Eu não sei se vão renovar esses 90 dias que eles tiraram, né? Que eles fizeram um acordo lá com a CAP. O Vasco tem um acordo com a CAP. 90 dias. Já está terminando. Esse mês termina os 90 dias. Eu não sei se vai prorrogar. Não sei. Mas mesmo que não prorrogue, essa arbitragem demora. Talvez o Pedrinho saia, perca o mandato dele, termine, e isso não seja resolvido ainda. E como é que fica o Vasco? Vai continuar antecipando pagamentos? Ou, que é uma coisa que, puta que pariu, cara, eu tenho uma grande dúvida, apesar do Paul Brown, do jornalista lá do Josimar, falar que os 40 milhões que a CAP pegou, com juros de 40%, olha isso, cara, juros de 46%, foi para o Everton, eu tenho dúvidas se não é esse dinheiro que está sustentando o Vasco até hoje. Que ele está antecipando as coisas, ele já falou que está. Fazendo acordos, pagando em 30 vezes o que era para pagar em 13, em 4, ou seja, colocando mais juros em cima. Mas, enfim, esse vídeo aqui é para falar isso para vocês. Eu estava enganado. Não tinha que ter colocado essa ação na justiça, tinha que ter esperado até setembro, que em setembro a CAP já 777 já estava fora do Vasco e a gente estava livre para buscar um outro parceiro por esse ponto de vista. Por outro ponto de vista, foda-se, eles não podem revender o Vasco para um sócio majoritário novamente, por causa do processo que está rolando lá da Lindenhall. E eu tenho certeza absoluta que quando esses caras tiverem oportunidade, eles vão querer revender o Vasco para outro sócio majoritário, não para o Vasco ficar com as suas ações, ser dono do seu próprio nariz, não. Vender para outra empresa mequetrefe, muquirana, e aí vai acontecer tudo igual, tudo a mesma coisa. Gravem esse vídeo e vejam o que eu estou falando aqui. Se eles tiverem possibilidade de revender, porque pode vender, careca? Pode, apesar do processo nos Estados Unidos. Tem que passar por lá, tá? Mas se o juiz lá disser, o Vasco aqui quer ser vendido, e aí, você concorda, Lindenhall? Não, concordo, vende o Vasco é legal. Pode vender o Vasco aí e deixa esse dinheiro em juízo. Vão vender o Vasco. E assim, puta que pariu, irmão. Antes era 700 milhões. Hoje, por uns 400, por uns 300, você já compra o Vasco. Por quê? Porque só são 39% das ações para Vasco SAF. O comprador que chegar hoje querendo comprar a parte da 777 e do Vasco, né, os 39% que está ali em jogo, meu irmão, 31% já foi pago. Isso é acordo entre a nova empresa e a CAP 777, esses 31%. Nada tem a ver com o Vasco. Se a CAP quiser vender esses 31% aí por R$1, eles vendem. Eles vendem. Aí o que vale realmente são os outros 39%, que aí sim passa pelos aportes que têm que ser feitos, né? Mas os 31%, a empresa lá, ela vende do jeito que ela quiser, irmão. Já é deles. O Vasco já está ali, colado, junto com a 777 barra a CAP nesses 31%. Ninguém consegue tomar isso deles, não, a não ser que eles queiram vender. Bom, galera, vai ter muita gente dizendo, não, tinha que ter tirado mesmo. Cara. Não tinha, cara, não tinha. Se você analisar os fatos hoje, você pegar até o que o próprio Paul Brown falou para mim, numa mensagem dizendo que era estranho o Vasco ter feito esse acordo, depois de ter retirado, fazer um acordo com a CAP e suspender os efeitos da decisão, suspender a arbitragem. Ele disse isso para mim. Cara, isso é muito estranho, o Vasco ter feito isso. Mas é porque o Vasco já tem um acordo com a CAP, não sei se a CAP está emprestando dinheiro, eu não sei se o Vasco já tem outra empresa muquirana que tenta comprar o Vasco ou que está ali na fila para comprar o Vasco e já está emprestando dinheiro para o Vasco, eu não sei. Eu só sei o seguinte, cara. Depois da gente ter visto tudo que aconteceu
foi errado ter entrado com essa ação na justiça e foda-se. Essa é a minha opinião. Eu pensei pra caralho pra dizer isso pra vocês, mas essa é a minha opinião. Foi errado ter colocado essa porra dessa ação e não ter esperado até setembro, que aí tudo era resolvido em setembro. Não, o Vasco hoje não está livre da 777 e ACAP. O Vasco hoje está entrelaçado, alinhado através dessa ação com a 777 e com a ACAP. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Vai ter muita crítica, eu sei, mas foda-se. Minha opinião é essa. Eu peço desculpa a vocês pelo meu entendimento estar totalmente errado diante dos fatos que aconteceu de lá até aqui. O Vasco hoje não está livre da 777 e nem da ACAP. Eu peço desculpa para vocês nesse vídeo. Meu entendimento foi totalmente errado. O Vasco deveria sim ter esperado até setembro pelo aporte da 777, que tudo isso estaria resolvido. Não iriam aportar, com certeza, nem 777, muito menos a CAP, que também está fodida, está passando por todos os problemas que a 77 passou, e o Vasco hoje estaria livre, sem litígio nenhum, com essa porra dessa empresa. Tive um pensamento, achei que fosse uma coisa, e foi totalmente ao contrário, porque o Vasco entra com ação para retirar, consegue retirar e faz acordo. Então não, o Pedrinho não salvou o Vasco. Ele colocou o Vasco mais refém ainda da 777 e da ACAP. Vão ter várias críticas, vários comentários falando que não, que eu estou errado, mas esse é o meu ponto de vista hoje, diante de tudo que eu ouvi, diante de tudo que eu escutei, com as pessoas que eu conversei, e pelo momento que o Vasco está passando hoje com todo esse litígio. Mais uma vez, seu Levenciano estava certo. Inclusive, pedi desculpa não só a vocês, mas também ao Levenciano, que eu fui contra quando ele falou isso. Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu pensamento. Se você tiver um entendimento contrário, deixa aí nos comentários, que a gente discute, que a gente debate. Mas por tudo que a gente está vendo hoje no Vasco, eu espero que você leve isso em consideração. Tudo que está acontecendo, talvez no mês passado a gente já estaria simplesmente resolvido com relação a isso, e não estamos. Fui, tamo junto, forte abraço, pois Walter, tamo junto.